Bom dia, boa tarde, boa noite. Aperte o play e venha curtir mais um MP3. E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Gi, hoje eu tô aqui com o Pedro. Vamos para mais um EP. E com um convidado muito especial pra gente falar sobre quem você segue. Está formando a sua fé? Aquilo que você segue, que você consome, está formando? É um bom ponto. Está sendo a sua formação espiritual? É um bom Vamos ponto. descobrir? Sim. Com quem? Com quem? Vitor Fontana, seja bem-vindo, pastor. Opa, fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo tranquilo. Pastor, eu acho esse tema muito bom. O que você acha sobre isso? Você acha realmente que quem te segue está influenciando a nossa fé? Quem a gente segue influencia a nossa fé. Cara, isso depende muito do quão deliberado a gente é sobre o que a gente absorve. Tá. A primeira coisa é o seguinte, se você está falando de seguir na vida real ou na rede social. Porque quem a gente segue na vida real definitivamente forma a nossa fé. Inclusive, o texto bíblico é bem enfático culturalmente a esse respeito. Quando a gente olha para a principal lei que Jesus diz que a gente tem que seguir, ele junta duas, né? Uma de Levítico, amar o próximo como a gente mesmo, e uma de Deuteronômio 6. Amar o nosso Senhor Deus, eu vou resumir, acima de todas as coisas. Quando Jesus ele fala de Deuteronômio 6, e a gente volta para Deuteronômio 6, o que está escrito lá na real? Está escrito o seguinte, a partir do versículo 4, Shema Israel, escuta Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. No hebraico, meod, muito, com todas as suas forças, é literalmente muito, pra caramba, com tudo que você tem. Acima de todas as coisas, acima de tudo, essa é a ideia. E aí, geralmente a gente para. Se a gente ler a sequência, vai estar escrito ali, escreve isso nas batentes das portas, guarda nos braços e na testa, e por isso que os judeus modernos, ortodoxos, eles têm o filactério, que eles enrolam parece uma fita isolante preta no braço, quando eles vão orar, tem uma caixinha no pulso e uma caixinha na testa escrito, eu sou um. Eu, Senhor teu Deus, sou um. Porque eles guardam esse mandamento literalmente. E ensinem os seus filhos ao longo do caminho. A ideia é, quando vocês forem trabalhar, quando vocês forem fazer os afazeres do dia, os seus filhos te seguem, veem você praticando a Torá, praticando a instrução, e eles se tornam pessoas que amam o Senhor como você ama. Então, a ideia de seguir para se tornar parecido com, é uma ideia que está desde a lei de Moisés. Desde Deuteronômio está lá. Legal. Então, quem você segue na vida real, você se torna parecido com aquilo. O salmista, inclusive, ele vai trazer isso no âmbito da idolatria. Olhem os ídolos deles, Salmo 115, de ouro e de prata. Tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem garganta, mas não respiram. Tornam-se como eles, aqueles que os confeccionam e aqueles que os adoram. Ou seja, você se torna aquilo que você adora. E a ideia de você seguir e a ideia de você adorar é muito próxima na espiritualidade judaica. O discípulo segue um mestre que adora alguém e copia o mestre na sua forma de adoração. E você se torna parecido com aquilo que o seu mestre adora. É basicamente essa a ideia. Na verve, na boca do salmista, você se torna morto igual ao ídolo. Ele pode até ser bonito, de ouro e de prata, mas ele tem olho, mas não vê, ele tem nariz, mas não cheira, ele não tem capacidade sensorial, ele não tem mais vida. Isso é o que acontece quando a gente segue pessoas na vida real. Você escolhe pessoas para seguir. A pergunta é, qual é o mestre dessa pessoa? O mestre dessa pessoa é Jesus? Isso é um bom ponto. Tá? Sim. Na rede social, aí tem duas dimensões para essa pergunta que você acabou de fazer. Que é o seguinte, primeiro é quem você escolhe apertar o botão de seguir. E você precisa saber que o algoritmo não vai te entregar necessariamente o conteúdo de quem você escolheu seguir. É verdade. O algoritmo, ele se aproveita do seu hábito de consumo de conteúdo. Então você segue a pessoa com quem você passa mais tempo. Em outras palavras, se você passa mais tempo assistindo o vídeo da Giovana, o algoritmo vai me sugerir
mais vídeos da Giovana, mesmo que eu não tenha apertado a tecla seguir ou me inscrever. Então, no fundo, você olha para o Instagram de uma pessoa, para o TikTok de uma pessoa e fala, deixa eu ver quem esse cara segue. E achando que você vai entender quem essa pessoa segue na rede social. E é enganoso. Você só vai descobrir quem aquela pessoa realmente segue se você vir os hábitos de consumo de conteúdo dela. Com quem essa pessoa passa mais tempo na rede social. E aí, a gente precisa fazer filtro. O que eu quero dizer com filtro? É ter o dedo rápido para passar rápido quando chega aquela coisa que não é boa de se seguir. Para o algoritmo indicar para você uma vez e entender. Não indico mais. Porque esse cara não vai consumir. Se precisar, aperta os 3 pontinhos e diz, não me manda mais esse tipo de conteúdo. É uma maneira de limpar o seu feed. Por quê? Sim. Porque se você está passando muito tempo virtual com aquela pessoa e o algoritmo está te dando mais conteúdo daquela pessoa, você entra no tema da minha palestra de ontem, num loop do entretenimento daquela pessoa. Quando você entra no loop daquela pessoa, ela vai te formar mesmo que você não queira. Porque mesmo que você não queira, o vídeo dela vai aparecer para você. Então, no seu feed, no meu feed, aparece um monte de gente com frequência que a gente nunca apertou para seguir. É verdade. É onde a gente passa mais tempo, né, inclusive. Cara, na boa, o Igor Guimarães é um cara que me influencia profundamente. Não na minha teologia, para fazer humor. Mas ele tá sempre lá, porque eu acho engraçado, e eu vejo, e eu dou risada. Né? Então, mas se eu começo a levar muito a sério as coisas que o Igor diz a sério, ele vai começar a formar aquilo que eu penso a respeito do mundo, a minha cosmovisão. A minha cosmovisão vai formar a minha maneira de interpretar texto. E a maneira como eu interpreto o texto afeta diretamente aquilo que eu faço com o texto bíblico e, portanto, com a minha teologia. Quanto mais deliberado a gente for a respeito de cosmovisão, como a gente enxerga o mundo, quais são as lentes que a gente usa para interpretar o texto, menos suscetível a gente está a ser influenciado por essas coisas. E como faz para criar um filtro sobre isso, pastor? Sobre entender o que é válido ou não consumir na internet? Olha, tem as coisas óbvias, e eu sempre gosto de repetir o que é óbvio, porque o óbvio pode deixar de ser óbvio se a gente deixar de repetir. Sim. Talvez só seja óbvio porque a gente repete bastante. Então, assim, o conteúdo que te leva ao pensamento libidinoso, por exemplo, é óbvio que é ruim. Mas talvez seja um dos mais difíceis de se lutar contra. Ele está ali o tempo todo, aparecendo o tempo todo. As pessoas expostas. E eu não sou um moralista nesse sentido, do tipo, olha que pouca vergonha. Nunca foi essa a minha postura, nem de produção de conteúdo na internet, nem a minha postura pastoral. Porque eu não acho que é o dizer, olha que pouca vergonha, que resolve. O que resolve é entender o que isso faz com a nossa cabeça. Faz a gente transformar o próximo em um pedaço de carne que serve para o meu prazer. Quando eu entendo isso, eu falo, opa, tem motivo bastante razoável, inclusive dentro das 2 regras que Jesus nos deu, amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Você fala assim, não, faz sentido a gente se privar de um determinado tipo de consumo. Tá, estende isso do outro ser meramente a minha ferramenta de prazer carnal para o outro ser meramente o meu viés de confirmação e, portanto, o meu prazer intelectual. Eu vou ouvir o cara que confirma todas as minhas ideias, inclusive para usar os argumentos dele, para ganhar a discussão dos outros. Isso é uma espécie de pornografia intelectual. Nossa. Eu já acredito num determinado ponto. Eu só vou ouvir gente que fala disso daqui para eu me tornar um bom argumentador desse ponto para humilhar as outras pessoas, porque eu sei argumentar e o outro não. Quando eu faço isso, eu estou usando a pessoa que é meu interlocutor da vida real para humilhá-lo e usando esse criador de conteúdo meramente com o que ele diz que eu concordo. Se uma hora ele fala um negócio que eu discordo, eu o descarto. Então isso é uma espécie de pornografia intelectual. Para o meu bel prazer
cerebral de encontrar alguém que fala as coisas que eu já concordo, que eu já acredito. Talvez de maneira mais eloquente do que eu seja capaz de articular. Se eu tô caindo numa bolha e eu não ouço ninguém que eu concordo mais, isso é um mau sinal. E outra coisa, isso se revela de maneira assustadora na vida espiritual quando eu vou para a leitura do texto bíblico e o texto bíblico já não me confronta mais. Porque eu só olho para o texto e leio no texto aquilo que eu já concordo. Pô, quem é você, Deus? Se o texto bíblico já não te confronta mais, é porque você chegou na teologia perfeita, então você é o próprio Deus. Então o texto bíblico precisa te alertar para as coisas que você entendeu de maneira equivocada e que você faz de maneira equivocada. E o sintoma que eu percebo muito da nossa geração, e percebo em mim mesmo, eu não estou falando... o verdadeiro profeta, ele reconhece que faz parte do problema. Sim. Isaías capítulo 6. Povo de lábios impuros. Mas quem que tem o lábio purificado para profetizar? Isaías, porque ele faz parte do problema. Então, isso faz parte de mim. Pô, quanto tempo faz que eu estou lendo a Bíblia e o texto não está me confrontando porque eu estou buscando aqui argumentos para defender a teologia que eu já tenho? Sim. E é engraçado que a pessoa busca uma validação de alguém que ela nem conhece. Ela acha, tipo assim, achei que... Da imagem que ela criou, né? Exatamente. Aí você pega Provérbios que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Provérbios 22, né? Quando a gente olha para esse texto, muitas vezes a gente imagina assim, ensina a criança o caminho, mas não é isso. Está escrito ensina a criança no caminho. Então tem mais que implica você estar junto com ela durante a caminhada, né? Como é Deuteronômio 6. Quando as pessoas que a gente segue são pessoas que a gente conhece, a gente sabe se o que ela está falando ela vivencia. Sim. Se aquilo é verdade para ela apenas no âmbito metafísico ou se aquilo é uma verdade que ela encarna. Se ela é coerente com aquilo que ela está ensinando ou se... não sendo coerente, pelo menos ela admite, olha, isso aqui eu não alcancei ainda, mas eu sei que o certo é isso. Quando a gente conhece a pessoa de verdade, a gente tem essa condição. Aqui isso é mais difícil. E aí você pode dizer, mas Vitor, você é um criador de conteúdo, você faz isso. E eu vou dizer, realmente, eu faço. A minha tentativa, desde que eu comecei o canal de teologia, é dizer assim, eu quero te ajudar a pensar e tirar suas próprias conclusões. O que a academia diz sobre isso é tal coisa. Eu concordo com a academia, às vezes sim, às vezes não. Mas é isso. Agora, o que você vai fazer com a sua conclusão final é seu. Legal. É a minha tentativa. Num conteúdo de YouTube de 15 minutos, 12 minutos, 30 minutos, isso é relativamente fácil de fazer. Em 1 minuto e meio. Não dá. Em 45 segundos. Fica só meias verdades, no caso. São recortes, né? São recortes. Então isso se torna muito mais difícil. Eu tenho um amigo que é pregador e ele fala que os vídeos curtos, eles são destruidores de boas pregações. Sim. Porque uma boa pregação vai ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico, elaborar a teologia gerada a partir da explicação desse texto que foi lido e aplicar essa teologia. Então, quando você chega na aplicação, você tem um embasamento do texto, da explicação do texto e da teologia gerada a partir dessa explicação, para aí você aplicar. O que o corte faz? Pega o pregador na aplicação dele a hora que ele está lacrando e você perde todo o embasamento. Todo o contexto. Então vira só uma... É tipo o filme do Michael Bay, né? Vários cortes assim e você não consegue ter o ápice do que aconteceu. E aí eu me sinto muitas vezes no Instagram do Pacote. Vocês já viram o Pacote? Não. Não. Pô, o Pacote é um dos criadores de conteúdo mais geniais que tem no Brasil. Ele é um cara que fala com as gírias do paulistano da periferia. Tá. Ele tá sempre com óculos Juliette, um bonezinho pra trás e tal. E ele consegue falar 5 minutos sem falar nada. Tá. Que ele fala assim, pô, você que tem
galera tava no grau, mas ó, enquanto eles estão achando que estão na visão, você tá de binóculo. É isso, assim, as paradas desse jeito. Eu não sei imitar, ele faz muito melhor que eu, assim. Mas ele fala 5 minutos e ele não falou absolutamente nada, mas ele, do jeito de falar, te envolveu. E aí você tem um monte de pregadores que a galera segue e tá vivendo com as aplicações desses pregadores. Porque você tem pedacinhos dessas aplicações tudo em um monte de lugar. Talvez o embasamento que esses pregadores tenham dado para essas aplicações sejam até bons, mas a gente não os conhece, a gente só conhece o vai na fé, meu. E as pessoas que vivem só de ver corte ou de ver vídeo, que bebem de teologia só nesses canais, assim, né? Ou, não só de teologia, mas da Bíblia em si, né? Que riscos elas estão correndo? Eu fui tirar a carteira de motorista, renovar, né, a carteira de motorista uns 2 anos atrás. E aí a médica, na hora de fazer o meu exame de oftalmo, né, eu sou uma pessoa que se tornou bem cegueta, assim. E eu entrei com um livro debaixo do braço, um livro de teologia debaixo do braço, que eu fui ler quando eu estava na fila. Eu não esperava que o poupa-tempo fosse poupa de verdade, assim. Eu esperava que fosse um gasta-tempo, mas poupou. Eu entrei com o livro debaixo do braço que eu mal tinha lido. Ela perguntou, que livro que é esse? Era um livro de teologia, eu expliquei, né, que livro que era. E aí eu comecei a me perguntar, e se ela tivesse perguntado que livro que é esse e eu tivesse com a Bíblia? Me explica isso daí. E o que eu vejo é que muitos crentes não conseguem explicar o que é a Bíblia que eles têm debaixo do braço. E muito disso é dessa visão fragmentada. O cara sabe quem é Jonas, ele sabe quem foi Samuel, ele lembra das historinhas da tia falando de Daniel da cova das leões, ele não confunde Jesus com Genésio, ele sabe que Jesus é Jesus mesmo. Mas tá tudo fragmentado. E é a hora de contar o plano redentivo, a história da salvação, de um mundo que foi criado originalmente bom, corrompido pelo pecado, que Deus não ficou de braços cruzados e diante da escalada do pecado e da corrupção desse mundo elege uma família em Abraão e que a partir da semente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa família vem tentando abençoar todas as famílias da terra, mas falha porque se afasta de Deus e no lugar de ser diferente dos outros povos se torna parecido com os outros povos. E o resultado disso acaba sendo o exílio, mas Deus promete que esse povo vai ser restaurado por meio de um verdadeiro rei que vai cumprir a verdadeira lei que os outros reis não conseguiram cumprir. E quando esse rei chega é Jesus, e Jesus chega e cumpre isso para abençoar todas as famílias da terra. O resultado disso é trazer todos os gentios para dentro dessa mesma nova família, numa nova aliança, para que eles testemunhem a respeito de quem é esse verdadeiro Jesus, para que eles passem a viver em novidade de vida. E o novo que já chegou, porque somos novas criaturas, ainda vem porque vem ainda o novo céu e nova terra. Quando esse Jesus cumpre de uma vez por todas a meta de abençoar todas as famílias da terra, fechou o livro de Apocalipse, aí, de Gênesis e Apocalipse, essa percepção da história redentiva, do arco total e do nosso papel dentro desse arco completo se perde. E o que se perde quando a gente não sabe o arco completo da narrativa bíblica é a missionalidade, é a nossa capacidade de entender o nosso papel dentro da grande história. De que a gente não foi chamado para estar à toa, para ganhar um bilhete de passagem para o céu, para ser vitorioso. A gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tem que ver o que isso significa em Cristo Jesus. Para Paulo significou naufragar, sofrer, etc. Sofrer muito. Né? Mas não, o que a gente foi chamado é para testemunhar a respeito das virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Sim. Perfeito. Mas, pastor, esse é um ponto muito interessante que você levantou, do cristão não saber definir a Bíblia, na grande maioria. Mas você acha que não é porque eles não têm contato com a Bíblia como deveria? De ler a Escritura, buscar mais a palavra? Olha, tem um pastor degenerado, um cara caiu assim, mas antes de cair ele falou um negócio uma vez, então eu não vou mencionar o nome do cara, pra gente não se regozijar na queda do irmão. Mas ele falou um negócio uma vez que é muito verdade. Ele não estava pregando sobre leitura bíblica, ele estava pregando sobre oração, e sobre oração ele disse assim: olha, se eu perguntar aqui para vocês se vocês acham que vocês oram o suficiente, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que não. E para a leitura da Bíblia é a mesma coisa. Ninguém lê a Bíblia o suficiente. Sim.
Então, todos nós vamos chegar num ponto que a gente fala assim, cara, eu deveria estar lendo mais, eu deveria ter lido mais, eu deveria ler com mais frequência, eu deveria ler com mais atenção, eu deveria ler com mais profundidade, eu deveria gastar mais tempo lendo. Todo mundo, todo mundo. Agora, o analfabetismo bíblico do evangélico brasileiro, ele é preocupante e a solução dele está em 2 etapas. Uma é conscientização de que a Bíblia é importante, ponto. A outra é a gente como protestante que, por onde passamos na história do protestantismo, alfabetizamos pessoas, a história da universalidade da alfabetização passa pela história do protestantismo. Sim. A gente precisa agora entender que o inimigo é outro. Analfabetismo 2, o inimigo agora é outro, que é o analfabetismo funcional. Tá. A gente precisa, como protestante, ensinar as pessoas a lerem e entenderem o que leem. Esse é o problema do nosso país. A OCDE tem um exame que chama PISA, que mede a capacidade dos diferentes países de ensinar os seus jovens em 3 grandes competências: letramento científico, matemática e interpretação de texto. A última prova do PISA no Brasil, para medir especificamente interpretação de texto, foi em 2018. E a conclusão é aterradora. Adolescentes de 15 anos matriculados no ensino médio, ou seja, não está falando da população geral brasileira, está falando de adolescentes de 15 anos matriculados no ensino médio. 67% são incapazes de distinguir opinião de informação num texto jornalístico. Se o cara tem essa dificuldade com o texto jornalístico, calcula com o texto bíblico, que é um texto milenar. Sim. Que exige você fazer um exercício de compreensão de contexto histórico, de contexto linguístico, de gênero literário, de múltiplos gêneros literários dentro de um conjunto de documentos de múltiplos autores. Quer dizer, a igreja protestante precisa fazer um papel de letramento, letramento bíblico e letramento de interpretação de texto. Quando a gente fizer isso, as nossas ovelhas vão ter um benefício duplo. De interpretar melhor o texto bíblico e de serem pessoas mais preparadas para a vida. Sim. Porque elas vão ler melhor. Olha que coisa incrível. E a gente vai ter um bom testemunho para dar. Eles não vão dizer mais que o evangélico é a pior coisa que existe na sociedade, como uma atriz metida, influencer metida atriz, eu não sei mais o que ela resolveu falar esses dias. Mas a gente vai poder dizer, tá, quem que está ensinando o povo a ler? Sim. E se você fosse fazer um diagnóstico, assim, pensando em tudo isso que a gente conversou, você diria que as pessoas estão sendo mais formadas pela internet do que pela igreja? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E eu diria que uma das coisas é que, quando a gente fala a igreja, isso é uma generalização, então existem comunidades locais que fazem um excelente trabalho e a gente tem que reconhecer o excelente trabalho que várias comunidades locais fazem no aspecto do ensino, mas a igreja precisa aprender a encarar determinados tabus para ensinar de verdade aquilo que a internet está se propondo a ensinar. Então a igreja tem que falar de sexualidade sem papas na língua, falar real sobre o que é sexualidade. A igreja tem que falar sobre drogas falando a real. Cara, maconha dá uma sensação boa pra caramba mesmo. O problema dela é X, Y, Z. É que você está sustentando o traficante. É que você pode viciar. É que se você tiver uma tendência à esquizofrenia, pode ser um gatilho. Cara, é raro você ouvir isso dentro da igreja. E tem que falar dentro da igreja esse tipo de parada. Não ocultar a informação, mas falar a verdade. Né? Falar a verdade. Sim. Falar a verdade sem medo. Pastor, foi uma bênção receber o senhor aqui. Infelizmente já estamos encerrando já, mas muito obrigado. O senhor poderia falar suas redes sociais, por favor? @VictorFontanaTel no Instagram. No TikTok é @TioFontana. Victor Fontana no YouTube você me encontra. Na Wikipédia ainda não, porque tem o vice-governador do estado de Santa Catarina que roubou meu nome antes de eu nascer. Safado. Seu nome não veio por causa dele, então? Não veio. Eu não sou Victor Fontana por causa do vice-governador do estado de Santa Catarina. Foi vice, se não me engano, de Espiridião a mim.
Não tenho Perfeito. certeza, mas acho que foi. Certo. Sigam a gente também lá nas redes sociais, @Mocidade Pinheiros, @IPPinheiros e @IPPTV Oficial. Obrigada pela presença de vocês aqui Sim. com a gente e até o próximo episódio. Dá um tchauzinho pra câmera ali. Tchau.